Sejam bem-vindos ao Pensar Contabilidade. Eu sou o professor Ciro Mariano, estou aqui a convite da professora Camila, que me convidou para fazer parte da trilha do conhecimento da área trabalhista. Tá? É com muito prazer que eu vou falar para vocês hoje um pouco sobre folha de pagamento em tempos de E-Social. Tá? Então, sem me estender muito, já vou compartilhar minha tela com vocês. Eu preparei um material bem bacana, acredito que você deve ter recebido esse material. Fique à vontade para ir acompanhando, tá? Ao final, eu vou deixar os meus contatos, você pode me mandar direct no Instagram, mandar um WhatsApp para tirar alguma dúvida, ou um e-mail, fique à vontade, tá? Então, um tema muito abrangente, você sabe, né? Acredito que você seja profissional da área de departamento pessoal ou da área de contabilidade, entende que, quando se fala de folha de pagamento, existem várias particularidades. Eu, nesse momento, vou trazer para vocês apenas alguns detalhes que eu acho pertinente dentro da realidade do E-Social, né? Uma obrigação que começou aí em 2018, e agora, acredito que no momento que você está assistindo essa aula, já está rodando para as empresas do terceiro grupo, né? Então, finalmente teremos a folha de pagamento para as empresas do terceiro grupo, e meio com um período conturbado, pois nós estamos vivendo uma época de transição de sistema, estamos saindo do E-Social, um sistema que era completamente robusto, para o E-Social simplificado, que no momento deve estar rodando ainda os dois sistemas, mas a partir do próximo ano teremos apenas o E-Social simplificado rodando, tá? Então, eu trago para vocês aqui um pouco sobre mim. Sou contador, especialista em Direito e Processo do Trabalho, professor de cursos práticos na área de departamento pessoal, tenho um curso online, gravo vídeos para YouTube, faço várias lives no Instagram, tudo sobre a temática de departamento pessoal. Ciro, você trabalha só com isso? Sim, eu estou nessa área há 16 anos, desde 2000, 15 anos, desde 2006, na verdade, eu trabalho com departamento pessoal e passei por todas as áreas, fui assistente, fui analista, coordenador, consultor, e hoje sou professor nessa área, além de coordenar a minha equipe aqui na empresa, tá? Então, minha especialidade meu foco sempre foi o departamento pessoal, e eu venho implantando a social nas empresas. Na verdade, eu implantei a social nas empresas desde 2018, passando tempo implantando. Hoje trabalho apenas com revisão de implantação, situações que foram mal feitas ou o sistema não está bem parametrizado. Nós trabalhamos em cima disso, tá? Então, isso sobre mim. Já começando o conteúdo, porque minha preocupação é entregar o máximo de conteúdo para vocês. E, mais uma vez, eu reforço a importância. Caso fique alguma dúvida, você pode ir lá no Instagram ou no WhatsApp, mandar uma mensagem e dizer: professor, não entendi isso, professor, estou com uma dúvida em tal assunto, tá? Então, folha de pagamento, apenas um conceito para que nós já possamos entender. Lá na CLT, no artigo 59, eu tenho: pagamento de salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período superior ao mês. Então, observamos que a folha de pagamento deve ser elaborada independente de E-Social. Daí, desde a instituição da CLT, nós temos a obrigatoriedade de elaborar uma folha de pagamento, tá? O parágrafo 1º diz: quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado no mais tardar até o 5º dia útil do mês subsequente. Bom, já fica aqui um alerta para vocês que, dentro desse cenário, antes do E-Social, nós não tínhamos como ter essa informação, nós não tínhamos como ter acesso, né, a empresa, na verdade, os entes, eles não tinham como fiscalizar, a não ser através de documentação física, se de fato o trabalhador tinha recebido dentro do prazo, que é até o 5º dia útil do mês. A gente vai ver que existe um evento da E-Social que trata da data de pagamento, que é uma forma de confrontar essa informação pelo E-Social através de cruzamentos de dados, tá? Nós temos a lei do custeio da Previdência Social, a lei 8.212, o artigo 28, nos traz o seguinte texto: entende-se por salário de contribuição para empregado, trabalhador avulso, a remuneração oferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos devidos
pagos devidos ou creditados a qualquer título durante o mês. Percebam que na CLT trata que a remuneração estipulada por mês tem que considerar o mês, a competência, o salário de contribuição para fim de apuração da contribuição previdenciária também vai considerar a apuração do mês, né? Todo o rendimento do trabalhador em um ou mais vínculos, ou seja, pode ser tratado por vários, ele pode prestar serviço para vários empregadores, dessa forma ele vai ter que ser observado quanto é a base de cálculo em cada um desses entes, né? Inclusive, nós estamos aqui apenas colocando na legislação, mas recomendo a você que faça a leitura do artigo 61 ao 68, salvo engano, da Instrução Normativa 971, que vai dar a tratativa sobre a condição de múltiplos vínculos, e o manual do E-Social também traz como vai ser tratado a situação de múltiplos vínculos dentro dos padrões do E-Social. Tá? Que mais? A lei do FGTS, na verdade, a Instrução Normativa 971, que é essa que eu mencionei agora, lá no artigo 47, fala o seguinte: a empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações, estão obrigadas a elaborar folha de pagamento mensal, está no inciso 3º do artigo 47. E ele pede que no resumo constem, pelo menos, discriminados o nome de cada segurado, cargo, função ou serviço, agrupados por categoria, os segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuinte individual. Você deve estar se perguntando: Ciro, mas eu nunca tive um contribuinte individual na minha folha de pagamento. Na minha folha de pagamento eu acrescento apenas os trabalhadores. Para um conceito mais abrangente de previdência social, folha de pagamento envolve todos os segurados da Previdência Social. Então, se a empresa contratante de um trabalhador autônomo, ele entra na folha de pagamento, tanto que nós vamos ver que o evento de remuneração para ele é o mesmo evento que é usado para os trabalhadores empregados. Então, cada modalidade específica tem a tratativa detalhada. Isso impacta na apuração, na base de cálculo das contribuições previdenciárias de cada trabalhador, tá? Não vou entrar muito nesse mérito, porque o nosso foco aqui é apenas falar de folha de pagamento nesse momento, tá? Identificar os nomes dos segurados em gozo de salário família. E isso aqui é uma coisa que me chama muita atenção e eu peço que vocês tenham muita cautela quanto a isso. Destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os descontos legais. Percebam que parcelas integrantes da remuneração são facilmente percebidas. Salário, hora extra, gratificação, comissão. Os descontos também, INSS, contribuição sindical, imposto de renda, taxa assistencial, enfim, são facilmente identificados dentro da sua realidade. Porém, estamos passando por uma situação de, como posso falar, onde estamos mudando a visão quanto à folha de pagamento, considerando que temos que destacar na folha de pagamento parcelas não integrantes. Mas, Ciro, o que são parcelas não integrantes? São parcelas da qual a empresa paga pelo trabalhador, mas que não paga diretamente a ele. Tá? Aí você pode ter um auxílio educação, ou um benefício de saúde, algumas situações assim, que mais na frente eu vou pontuar com vocês, tá? Indicando o número de cota de salário família, e aqui é que interessante, ó, lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições sociais a cargo da empresa, as contribuições sociais a cargo. As contribuições sociais descontadas dos segurados, as decorrentes de subrogação e as retenções e os totais recolhidos. Parágrafo 5º. Os lançamentos que tratam do inciso 4º do CAPT, escriturados no livro Diário e Razão, são exigidos pela fiscalização após 90 dias da ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo atender ao princípio do regime de competência. Bom,
Se você não sabe a diferença entre regime de caixa e regime de competência, explico para você agora. Regime de caixa é o momento onde há o desembolso financeiro, o pagamento daquela situação. E o regime de competência é quando o fato gerador ocorre. Por exemplo, o trabalhador executou o serviço no dia 1º. Aquilo ali é o fato gerador para a competência. Porém, ele só recebeu a remuneração no dia 1º do outro mês. Então, para regime de caixa, as competências serão diferentes. Tá? Então, no momento eu tenho o pagamento, que vai ter uma tratativa específica para tributação de imposto de renda, que é regime de caixa, e para fins previdenciários, fundo de garantia, que eu sempre vou tratar o regime de competência. E veja bem, entra para a base de cálculo da Previdência Social, ainda que o valor não tenha sido efetivado ao trabalhador. Tá? Uma outra legislação, que é a legislação do FGTS, Lei 8.036, tá? Ela traz o seguinte, artigo 15, para fins previstos nessa lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar até o dia 7 de cada mês, na conta bancária vinculada, a importância correspondente a 8% da remuneração paga ou devida no mês anterior de cada trabalhador. Ou seja, ele está dizendo que sobre a remuneração mensal do trabalhador, a empresa tem que recolher o FGTS lá de 8% e, em algumas situações, 2%. Tá? Não vou entrar nesse mérito. Mas onde que eu quero chegar dentro desse contexto? Vocês perceberam que eu apresentei para vocês CLT, a Lei da Previdência, Instrução Normativa da Receita Federal e a Lei do Fundo de Garantia. Todas elas mencionam que a apuração deve ser mensal. Eu gosto muito de abordar essa temática porque eu sempre me preocupo com atender à legislação para evitar uma possível penalização. Embora eu tenha alguns colegas que digam, não, Ciro, mas isso não gera problema, a minha empresa corre esse risco. Existe sim o risco da empresa fazer o chamado corte da folha. O que seria o corte da folha? Seria a apuração da folha de pagamento do dia 21 de um mês ao dia 20 do mês seguinte. Percebam que se a empresa deixa de pagar as horas extras do dia 21 ao dia 30 nessa folha, na folha do próprio mês correspondente, e passa a pagar no outro mês, isso incorre em atraso no salário. Consequentemente, passivo de multa administrativa pela Secretaria do Trabalho, né, claro, e além de estar gerando um prejuízo para o trabalhador, tá? Sem falar que eu estou deixando de cumprir a norma previdenciária do FGTS, também a orientação da Receita Federal através da normativa 971. Então, recomendo que se a sua empresa adota essa medida de corte da folha, né, isso para ponto, para comissão, não comissão, a legislação específica e é permitido, mas principalmente no quesito hora extra, tá? Eu recomendo que seja pago dentro da competência da qual a hora extra foi realizada, ok? Ciro, mas qual o problema que isso pode acarretar? Eu falei penalidade administrativa pelos entes, né, uma fiscalização ou alguma situação de trabalhador pleitear isso na justiça, tá? Recomendo que siga assim, ok? Ciro, mas é mais difícil, é difícil controlar, mas gerencialmente é melhor eu falar do dia tal ao dia tal, com certeza. Porém, você não está cumprindo a norma. Eu gosto muito de seguir o que diz a dona norma, tá? O que mais? Tá, folha de pagamento não é social. Vamos aí com a base legal da folha de pagamento, que nós já temos muito antes da social, é uma obrigação acessória que foi instituída oficialmente em 2014, embora já se falasse social desde 2007. Então, isso agora que está realmente passando a valer para praticamente todas as empresas, todos os empregadores. Então, folha de pagamento não é social, é um conjunto de informações que reflete a remuneração de todos os trabalhadores que estiveram a serviço do empregador naquela competência. Para frisar mais ainda, o Manual da Social traz essa orientação que toda remuneração paga para o trabalhador referente àquela competência deve ser registrada e informada na competência. Tá? Ciro, mas tem como uma fiscalização, a empresa saber que a hora extra que está sendo lançada é
do mês anterior, já vi casos, inclusive, da empresa ter rubricas de hora extra mês anterior, tá? Porém, não seria não seria bem esse caso, seria uma situação de, por exemplo, uma fiscalização, o fiscal exigir o ponto, né, o registro do ponto da empresa. É uma forma de pegar esse tipo de situação, tá? Cada trabalhador é tratado individualmente, de forma que a retificação da remuneração de um trabalhador não afeta os demais. E aí você vai perceber que nós temos um evento de remuneração para cada um dos trabalhadores, ou seja, a folha de pagamento deles é toda separada, diferente do que nós tínhamos antes na social com a GFIP, que para fazer uma alteração eu teria que fazer ali um jogo entre as modalidades da GFIP, modalidade de recolhimento, de declaração, e quem eu quero retificar, fazer a retificação devida, adequada. No E-Social é diferente, eu consigo alterar somente aquele trabalhador da qual eu quero fazer o ajuste. Tá? E para falar de folha de pagamento, nós precisamos entender muito, tá? Não vou falar que é um pouco, é muito, sobre a tabela S1010, né? A famosa tabela de rubricas do E-Social. Tá? Recomendo, inclusive, que quem ainda não fez o estudo da tabela, faça. Inclusive, pegue lá a tabela 54 do SPED, onde traz algumas orientações e reflexos do para o impacto de cada rubrica dentro do E-Social. Ok? Apresenta o detalhamento das informações das rubricas constantes na folha de pagamento do declarante, permitindo a correlação destas com as constantes na tabela 3, ou seja, você tem a possibilidade de pegar todas as rubricas que você tem no seu registro de folha de pagamento, e aí eu não sei como está no seu sistema, se são verbas, se são rubricas ou se são eventos, tá? Depende de cada sistema, que é um nomenclatura específica, mas o ideal é que você faça o de para. O que seria o de para? É você dizer que a hora extra de 50% tem natureza de rubrica 1002, né? De hora extra, acho que é 1002, 1003, não lembro de cabeça, acho que é 1003. Então, você tem que fazer esse mapeamento dentro das suas verbas, para que o E-Social entenda o que você está pagando na sua folha de pagamento. Porque, veja bem, em tempos de GFIP, você não precisava detalhar cada verba. No E-Social, você precisa ter o detalhamento de cada verba que está sendo paga ou descontada do trabalhador. Tá? Isso é muito bem trabalhado dentro da social, existem algumas particularidades que têm que ser observadas. Aproveito, inclusive, para indicar uma aula que eu tenho gravado no YouTube sobre mapeamento de rubricas, muito esclarecedora sobre esse assunto. Fica aí essa dica para vocês, tá? Então, basicamente, eu vou ter 4 tipos de rubricas, né? Proventos ou vencimentos, que são valores pagos ao trabalhador, que integra ou não a base de cálculo das contribuições previdenciárias, imposto de renda e FGTS. É o que o trabalhador tem a receber dentro do mês, tá? Exemplo, salário, insalubridade, periculosidade, adicional noturno, adicional de transferência, hora extra, descanso semanal remunerado, entre outros. Então, isso são parcelas salariais que são pagas para o trabalhador dentro da folha de pagamento, e para cada uma delas eu vou precisar fazer a discriminação. Eu vou dizer o tipo, vou dizer a natureza e tenho que também informar as incidências para o E-Social, porque a partir dessa informação, as informações serão processadas no E-Social. Descontos, valor deduzido do montante pago ao trabalhador, previstos em lei ou com autorização prévia e expressa do mesmo, ou seja, cumprindo o que está previsto na CLT, a empresa só pode descontar ao trabalhador o que ele autoriza ou descontos previstos em legislação. Tá? Exemplo, atrasos e saídas antecipadas, adiantamentos, contribuição sindical. Vale ressaltar que a contribuição sindical só pode ser descontada do trabalhador que autorizar por escrito. Está previsto lá na Lei 13.467, se não me engano, que é a Lei da Reforma Trabalhista, tá? Que foi a lei que alterou a CLT, foi a maior alteração que nós tivemos na CLT em 2017.
faltas, INSS e imposto de renda. Então, esses são exemplos de descontos que podem ocorrer na, na folha de pagamento do trabalhador. Ciro, eu tenho uma rubrica na minha folha de pagamento que chama, sei lá, eu já vi uma rubrica que um aluno colocou que eu fiquei surpresa. A rubrica chamava Viagens de Ferro-Gusa. Eu fiquei tentando entender o que seria viagem de ferro-gusa. A primeiro momento eu imaginei que viagens de ferro-gusa fosse uma ajuda de viagem, ajuda de custo, despesa de viagem, e na verdade, viagens de ferro-gusa para aquela empresa era um percentual sobre as vendas que o vendedor realizava, ou seja, eram comissões. Tá? Então, cada uma vai ter a sua particularidade. Ok? Então, dando continuidade, nós temos aqui parcelas não integrantes da remuneração, que são as rubricas informativas, devem ser relacionadas às rubricas informativas. Valor não pago como provento e nem desconto do trabalhador, mas que pode ser base de cálculo de tributos ou FGTS. Exemplo, valor dos benefícios custeados pelo empregador. E aí você tem plano de saúde, vale transporte, vale alimentação, vale refeição. Então, são benefícios que devem ser relacionados. Mas, Ciro, a empresa tem que informar para associar os benefícios que ela concede para o trabalhador? Sim, né? E ainda fica uma ressalva. Agora tem uma novidade, né, na versão simplificada do E-Social, onde ele traz a seguinte situação. A empresa que paga um benefício de alimentação para o trabalhador, por exemplo, ela paga R$ 200 e ela faz um desconto de R$ 1 na folha, que é algo muito padrão aqui no estado do Ceará. Esse desconto de R$ 1 deve ser relacionado lá com desconto, R$ 1, e o valor de R$ 200 pago lá no ticket alimentação deve ser informado na rubrica específica de informativa, tá? Recomendo, inclusive, que você veja com o seu sistema de folha de pagamento como está essa tratativa das verbas informativas, tá? Uma outra situação é base de cálculo para recolhimento do trabalhador afastado por acidente de trabalho. Vocês sabem que o trabalhador que é afastado por acidente de trabalho, a empresa está obrigada, acidente ou doença, tá? A empresa está obrigada a se manter recolhendo o fundo de garantia durante todo o afastamento, ok? E aí você deve informar a base informativa para fins de apuração do fundo de garantia sobre essa informação. Ciro, mas o FGTS ainda continua sendo recolhido pela GFIP. Sim, acredito que até o momento dessa aula você ainda continua fazendo via GFIP. Mas o projeto aqui, em breve, nós estaremos utilizando a plataforma do FGTS para a emissão das guias com base no que está sendo declarado da E-Social, tá? Parcelas não integrantes, nós temos rubricas informativas dedutoras. Ciro, pelo amor de Deus, o que são rubricas informativas dedutoras? É uma rubrica informativa que diminui a base de cálculo dos tributos. Por exemplo, dependente para fins de imposto de renda, dedução da base de cálculo do INSS do motorista autônomo. Nós temos essas duas possibilidades, dentre outros que podem ocorrer ao longo enfim, de acordo com situações que possam ocorrer, ok? Aqui eu trago para vocês um comparativo que eu inclusive vou nessa tela e você perceber. Essa tela é uma tela de uma rubrica de salário base de um sistema específico que eu utilizo aqui no estado do Ceará. Eu peguei essa rubrica porque ela demonstra muito bem o que eu preciso que vocês percebam. Tá? Só um minutinho. Então, dando continuidade a essa tela, eu faço uso dela apenas para comparar para vocês, trazer um cenário de sistema de folha de pagamento, ele traz um parâmetro de cálculo específico. Se você observar aqui embaixo, eu tenho base de cálculo. Quando eu tenho base de cálculo aqui, eu estou determinando para o meu sistema que na memória de cálculo interna dele, na hora de processar os dados da folha de pagamento, ele vai considerar que o evento salário base, ou a rubrica salário base, vai ter incidência em INSS, FGTS, imposto de renda e salário família, tá?
Isso é uma indicação do parâmetro de cálculo do meu sistema. Qual o reflexo disso no E-Social? No E-Social, eu vou ter que dizer qual é a rubrica, qual é a incidência para cada uma dessas verbas, tá? Trouxe aqui ainda com a coluna de contribuição sindical, embora na versão simplificada essa informação da contribuição sindical tenha sido alterada, tá? Aqui, o mesmo evento, registrado lá no E-Social, essa tela eu tirei do E-Social apenas para que vocês possam entender. Então, existe um gargalo muito grande. Quando essa configuração, que é a configuração dos parâmetros de cálculo interno do meu sistema, diverge desses códigos que estão declarados. Ciro, o que pode ocorrer? Pode ocorrer quando eu disparar minha folha para o E-Social, a informação vai sempre ser processada de acordo com os códigos das incidências da rubrica. E se essa incidência estiver diferente do cálculo do meu sistema, é muito provável que o valor calculado pelo E-Social seja diferente do valor descontado pela empresa, tá? Então fica aí já uma dica para vocês, quando estiverem conferindo folha de pagamento E-Social, observem sempre o indicativo do valor calculado e do valor descontado. Se houver diferença, provavelmente esse erro pode estar na rubrica ou na categoria do trabalhador, entre outras situações. Tá? No E-Social, nós temos diversos eventos que envolvem, são os chamados eventos periódicos, né? Que vai do evento S1200 ao evento S1299. O evento eu vou tratar apenas de dois específicos, evento S1200 e evento S1210. Tá? Não vou tratar do fechamento, porque a gente acaba não tendo nem tempo para discutir sobre isso. Mas, basicamente, a gente tem que dar importância a essa comparativa. Tá? O evento S1200 são as informações da remuneração de cada trabalhador no mês de referência. Este evento deve ser utilizado pelo empregador para informar a parcela remuneratória devida a todos os seus trabalhadores, estagiários, bolsistas, exceto os vinculados ao regime próprio de previdência, porque esses são declarados no evento S12.002, né, S1202, que trata da remuneração dos trabalhadores vinculados ao RGPS, ou ao RPPS, né, regime próprio de previdência. Ciro, qual a diferença dos dois? Bom, no regime geral da Previdência Social, eu tenho um trabalhador normal, empregado, os contribuintes individuais, e no RPPS eu tenho trabalhadores que são vinculados ao governo e tem lá a sua norma lá seguindo através de estatuto e a legislação específica, né, que também tem como fonte de legislação a Lei 8.113, né, que fala lá do regime próprio de previdência. Ciro, a grande diferença é que eu posso ter um trabalhador que se aposente nos dois regimes, geral e regime próprio, porém, o regime próprio tem as suas regras específicas dito lá no Estatuto, e o regime geral da Previdência Social está dito lá na Lei 8.200, na Lei 8.112, tá? Para cada trabalhador, deve ser enviado um único evento S1200 com o período de apuração da competência, ou seja, se a empresa no mês fez diversos pagamentos para o trabalhador, né, e aí sejam pagamentos distintos, como, por exemplo, salário, adiantamento, pagamento de PLR, para cada pagamento desse, vai ser necessário ter um demonstrativo de valor. É só você imaginar que o S1200, ele vai juntar nele todos os recibos que você fez para o trabalhador daquele mês, né? Então, tudo que for pago para o trabalhador deve ser elencado no evento S1200. Ciro, mas eu nem entendo bem desse evento S1200. Bom, acredito que o seu sistema de folha já deve entender muito e isso já deve estar parametrizado dentro do seu sistema, tá? E aí nós temos o confronto, né? Porque do jeito que nós temos o evento de remuneração do trabalhador, que atende por regime de competência, nós temos o evento de pagamento da remuneração do trabalhador, que é o evento S1210. Esse evento ele vai ter uma tratativa de regime de caixa. Então, quando que ele vai ser informado?
Sempre que no mês ocorrer um pagamento para o trabalhador, desembolso, a empresa pagou para o trabalhador aquele valor, e ele sempre vai fazer referência a algum pagamento, né? Por exemplo, ele pode fazer, vamos pegar um exemplo bem simples, a folha de pagamento de abril, ela está sendo paga no quinto dia útil de maio. Então, o S.1200 vai ser informado lá na competência de abril, até o dia 15 de maio. E, veja, vou mudar o exemplo, tá? Para não ficar confuso quanto às fases da social. A folha de pagamento de maio vai ter evento S.1200 de maio e o pagamento dela ocorreu no quinto dia útil de junho. Então, evento S.1200 referente à folha de pagamento de maio será entregue até o dia 15 de junho. Porém, a competência do pagamento desse evento, que ocorreu no dia 6 de junho, por exemplo, vai ter período de apuração junho, consequentemente, o S.1210 vai ser informado na competência de junho, embora a referência de pagamento seja o pagamento de maio, tá? Ciro, por que isso? Porque nesse momento nós estamos dando uma tratativa de regime de caixa, tá? E aqui, para deixar claro para vocês, nós temos o evento S.1200, onde se soma a totalidade dos proventos, diminui o total de descontos e eu vou ter o evento S.1210, né, o valor líquido. Vale ressaltar que no evento S.1210 também é informado a data em que esse pagamento é feito. Ou seja, isso serve para quê também? Para sinalizar para o governo se o trabalhador tem recebido as remunerações, os pagamentos, no período que de fato deve ser pago, tá? Recibo de pagamento, que eu trouxe um modelo para que vocês possam ver. Aqui eu peguei uma folha de pagamento específica, dei um corte, coloquei para vocês observarem. Então, percebam que eu tenho um conjunto de rubricas elencadas nesse recibo de pagamento. Então, esse é um demonstrativo do trabalhador, um apenas, tá? Se eu for para o detalhamento da tabela de rubricas, o que é que eu tenho que observar? Eu vou ter lá salário base, então, se você quiser voltar na tela, tá? Na verdade está com o material impresso aí, fica mais fácil para você. Então, se você observar, eu vou ter salário base, natureza de rubrica 1000, proventos, um provento, incidência de INSS 11, imposto de renda 11, FGTS 11 e contribuição sindical 11. Ciro, não é social simplificado, a contribuição sindical já saiu de cena? Sim, porém, nós ainda estamos na fase de transição, de convivência entre os dois ambientes. Então, se o seu sistema de folha de pagamento já está mandando na versão simplificada, essa informação vai ser desprezada, tá? Porém, pode acontecer que seu sistema ainda está mandando na versão 2.5 do E-Social, ok? Temos as rubricas de desconto, INSS, atraso, imposto de renda, plano odontológico, assistência médica, todos com as suas devidas incidências. E nós temos as rubricas informativas, assistência médica. O que seria assistência médica? Seria a parte da qual a empresa paga, né? O que sai do bolso da empresa e não do trabalhador. Porque a parte que sai do bolso do trabalhador é discriminada nos descontos. Na mesma situação, plano odontológico, salário contratual, base de cálculo. Se eu sou obrigado a informar as bases de cálculo? Não, tá? Mas eu recomendo que faça essa informação até para garantir e facilitar a conferência numa eventual fiscalização eletrônica. Base de cálculo. As informações declaradas como folha de pagamento no E-Social servirá de base de cálculo para a contribuição previdenciária e FGTS e, posteriormente, para o imposto de renda, tá? Gente, então, o que tem que se observar nesse sentido? A informação que você manda, você percebeu que lá eu coloquei algumas rubricas, né? Eu vou até voltar à tela para que você possa ter uma ideia melhor. Eu disse que a rubrica de salário, né, tem natureza de rubrica 1000, é um provento, e a incidência da Previdência é 11. Quando eu digo isso para social, eu estou dizendo assim, olha, é um provento, então soma na base de incidência 11, que é a incidência mensal. Então, o sistema do E-Social vai pegar esse conjunto de informações,
comparar com o que ele já está cadastrado lá nas minhas tabelas e vai calcular e vai dizer assim, olha, de acordo com o que você está me informando na sua folha de pagamento, a contribuição previdenciária do trabalhador deveria ser X, tá? E se o seu cálculo estiver correto, lá no evento, nesse exemplo para vocês 310, com natureza 9201, o E-Social vai fazer, inclusive, um comparativo para você. Ele vai dizer, você descontou X e eu calculei X. Se for isso, ok, não tem problema. Agora, se ele disser que foi X e o seu desconto foi Y, você vai precisar revisar o seu jogo de rubricas e fazer o reenvio dessa informação para a social, tá? E vale lembrar o seguinte, percebam que eu trago aqui também o evento 460, a rubrica 460, que são atrasos, onde eu coloco como desconto. Quando eu digo que é um desconto, eu estou dizendo diminui da base de cálculo da incidência de cada uma delas, conforme está o código 11 para a Previdência Social, 11 para Imposto de Renda e 11 para FGTS. Então, eu trago para vocês a composição da base de cálculo. Então, vamos lá. Eu peguei aqui e coloquei numa planilha para facilitar para vocês a interpretação. Eu extraí os dados daquela folha de pagamento que eu coloquei aí para que vocês possam ver. Então, eu vou ter base de cálculo, vai entrar salário base, DSR, provento, hora extra, e vai entrar de forma negativa, né, diminuindo, com decréscimo, os atrasos, 109,57. Dessa forma, eu tenho uma base de cálculo do INSS de 4.237,11. Então, é muito importante que vocês observem que um dos demonstrativos do E-Social, ele traz para você esse indicador de base de cálculo. Às vezes, você consegue identificar as diferenças através disso. E a rubrica de INSS, valor descontado do segurado, 466,08, tá? Muito parecido ocorre com a tabela do imposto de renda, tá? Qual é a grande diferença? No caso do imposto de renda, ele não vai ser calculado pelo E-Social. Ele apenas vai refletir e espelhar o que você está dizendo para ele. Então, como eu tenho a composição da base de cálculo do imposto de renda, ele considera a remuneração menos as deduções da base de cálculo. Nesse exemplo que eu cito para vocês, eu vou diminuir o INSS, porque o INSS diminui a base de cálculo do imposto de renda. Se você observar, o código de incidência de imposto de renda está 41, que é Previdência Social, Previdência Oficial, Previdência Social Oficial sobre rendimento mensal, né? Então, entra como dedução da base de cálculo do imposto de renda. Dessa forma, eu vou ter uma base de cálculo de imposto de renda de 3.771,03 e um desconto do imposto de renda de 212,35, tá? Com o FGTS não é diferente. FGTS, a composição da base de cálculo vai considerar muito parecido com o da Previdência Social, são todos os casos que divergem a base de cálculo, e você vai ter uma composição de base de cálculo de 4.237,11, tá? Então, vou deixar claro para vocês, nós temos que observar que o jogo de rubricas é muito importante na apuração do fechamento da folha de pagamento no E-Social, ok? Acredito que de conteúdo é isso, tá, pessoal? Apenas eu fiz uma breve explanação sobre folha de pagamento e a minha visão de folha de pagamento dentro do universo que é o E-Social. Deixo aqui disponível para vocês os meus contatos, fiquem à vontade para entrar em contato através de e-mail, WhatsApp, Instagram, tá? Assistam alguns vídeos que eu tenho lá no YouTube. Acredito que quando você estiver vendo esta aula, eu já terei mais conteúdo postado lá, tá? E eu trago aqui uma reflexão para vocês. Inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. Traga essa reflexão, pois eu acredito que nesse momento que nós ainda estamos em regime de pandemia, essa coisa toda, e nós precisamos ter a capacidade de nos adaptar a todas as novas realidades. O E-Social também é uma situação que veio e trouxe grandes mudanças dentro do departamento pessoal, dentro da tecnologia de folha de pagamento. Então, fica essa reflexão para vocês. Agradeço que você tenha ficado até o final, assistido essa aula, e peço que você
De repente, se estiver assistindo, me marque aí, poste aí no Instagram, aí, alguma coisa assim, tá? Então é isso, vou até interromper aqui o compartilhamento. Pessoal, muito obrigado, desejo a vocês bons estudos e fico à disposição para maiores esclarecimentos ou qualquer situação, caso você ache pertinente, tá? Um abraço a todos.